Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 30 de julho, 17ª semana do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, nós ouvimos aqui esse relato do martírio de João Batista. João Batista que pereceu por ordem de Herodes. Herodes que havia feito uma promessa a Salomé, a filha de Herodíades, que lhe daria o que ela pedisse, ainda que fosse a metade do seu reino, pela dança que ela havia apresentado diante do rei e de seus convidados. E a menina, orientada por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. João Batista era uma pedra no sapato na vida de Herodíades, porque João Batista havia dito a ambos, a Herodíades e a Herodes, que o que eles estavam fazendo, vivendo juntos, coabitando, era um pecado que bradava ao céu. E por quê? Porque ela havia sido casada com o irmão de Herodes. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, por que será que os homens de poder têm tanto medo da verdade? Por que será que os poderosos não gostam de ser corrigidos? Por que será que os poderosos se acham tão superiores a Deus e aos demais? Todos nós que caminhamos nessa terra somos miseráveis pecadores, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais sem nenhum tipo de preparo intelectual. Todos nós somos pecadores. E sendo pecadores, todos nós estamos sujeitos a errar e a ser corrigidos. Todos nós podemos passar por um momento de correção. E qual é a nossa atitude diante da correção que nos chega? Correção essa que é correção feita por Deus, através das pessoas que caminham e que estão conosco. Quantas vezes nós não agimos como Herodes, cancelando as pessoas que vêm nos dizer a verdade? Quantos são aqueles que, arrogantes, e ainda mesmo arrogantes estão no caminho de Deus, não se acham passíveis de serem corrigidos? Será que eu e você já não agimos assim? Já não desprezamos o conselho de alguém simples? Já não viramos as costas para uma correção que Deus enviou? Será que nós já não isolamos completamente da nossa vida uma pessoa que nos tenha dito a verdade? Será que nós, no nosso coração, até mesmo não tramamos a morte dessa pessoa? Será que nós não desejamos o mal por aquela verdade que ela trouxe a nós? Ora, irmãos e irmãs, é muito séria a vida de conversão. É muito sério o caminhar com Jesus. O caminhar com o Senhor tem que ser um caminhar constante, um caminhar de esforço, de luta, de batalha contra nós mesmos, contra o mundo, contra as ciladas do demônio. Todos nós que estamos de pé podemos cair. Todos nós. Quantas vezes eu já caí? Quantas vezes também arrependido pelos meus pecados, já voltei, pedi perdão ao Senhor e recomecei. E você? Já fez isso?
Já se deu conta da sua miséria e da sua fraqueza? Já se arrependeu? Quantas vezes eu fui corrigido? E doeu ser corrigido. Já fui corrigido pelo bispo, por alguns irmãos do ministério, pelos meus pais, por amigos verdadeiros, por pessoas simples da comunidade. E qual foi a atitude? Ora, no início doeu, foi incômodo, mas depois, com a graça da humildade que o Senhor derrama no nosso coração, nós vamos reconhecendo as nossas faltas e vamos mudando. Infelizmente, Herodes não teve essa humildade para mudar de atitude. Podia ter sido um santo governador, um homem que cumpriu a vontade de Deus, mas não. Passou a história e passará a história que tivermos ainda pela frente como tendo sido um homem injusto, um pecador, que não deu ouvidos à palavra de Deus pela boca de João Batista e foi condenado pelos seus crimes, pelos seus pecados. Nós, que vamos à igreja, que ouvimos a palavra, que estamos aqui meditando esse evangelho, nós temos dado vazão à graça de Deus na nossa vida pelas correções e sinais que o Senhor nos envia. Sinais e correções, como eu dizia, que muitas vezes são dolorosos, porque ferem o nosso orgulho. Mas oxalá Deus conseguisse ferir sempre o nosso orgulho, porque o nosso orgulho ferido, de tanto apanhar, vai tornando-se humilde o nosso coração e a nossa alma. Se nós continuarmos orgulhosos, soberbos, seremos como o diabo. Estaremos afastados da luz de Deus e da sua graça. Então peçamos hoje ao Senhor que Ele nos conceda a sabedoria de entender as correções que Ele nos envia, de acolhermos no nosso coração o chamado que Ele nos faz a uma vida reta, que Ele possa nos ajudar a nos levantarmos sempre das nossas quedas e com humildade recomeçarmos o nosso caminho. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.